Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de uma das figuras mais complexas e humanas do Antigo Testamento, Rúben. Quem foi o primogênito de Jacó? Quais foram seus acertos, seus erros e, o mais importante, o que podemos aprender com sua jornada? Peguem suas Bíblias, acomodem-se e vamos desvendar juntos a fascinante história de Rúben. Para entender Rúben, precisamos primeiro voltar ao seu nascimento. Em Gênesis capítulo 29, lemos a história de Jacó e suas duas esposas, Lia e Raquel. Jacó amava Raquel, mas foi enganado para se casar primeiro com sua irmã mais velha, Lia. O texto nos diz que Lia era desprezada, mas Deus viu sua aflição e abriu seu ventre. E assim nasceu Rúben, o primeiro filho. O nome Rúben significa vede, um filho. Lia exclamou: "O Senhor viu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido." Desde o seu nascimento, Rúben carregava o peso das expectativas e das dores de sua mãe. Ele era o símbolo da esperança de Lia por amor e aceitação. Essa atmosfera familiar, marcada pela rivalidade e pela dor, moldaria profundamente o caráter de Rúben. Como primogênito, Rúben tinha direitos e responsabilidades especiais. A primogenitura na cultura hebraica era um privilégio imenso. Incluía uma porção dobrada da herança do pai e a posição de liderança sobre os irmãos após a morte do patriarca. Rúben estava destinado à grandeza, a ser o líder da próxima geração do povo de Deus. Mas, como veremos, uma decisão impulsiva mudaria seu destino para sempre. O primeiro grande teste de Rúben e também sua maior falha está registrado em Gênesis, capítulo 35. O texto diz, de forma muito direta: "Estando Israel habitando naquela terra, Rúben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube." É um ato chocante. Bila era serva de Raquel e mãe de dois dos irmãos de Rúben, Dan e Naftali. Por que Rúben faria algo assim? A Bíblia não nos dá todos os detalhes do seu pensamento, mas podemos analisar o contexto. Alguns estudiosos sugerem que foi um ato de rebeldia, uma tentativa de desafiar a autoridade de seu pai, Jacó. Talvez, ao tomar posse da concubina de seu pai, ele estivesse tentando afirmar seu próprio poder e status como futuro líder. Outros sugerem que poderia ter sido uma tentativa equivocada de consolar Bila após a morte de sua senhora Raquel, ou até mesmo um ato impulsionado pela mesma dinâmica de rivalidade que marcou sua infância. Independentemente da motivação, as consequências foram devastadoras. O texto diz simplesmente: "E Israel o soube." Esse silêncio de Jacó no momento é ensurdecedor. A dor e a traição foram tão profundas que ele não reagiu imediatamente. Mas essa ofensa não seria esquecida. Anos depois, em seu leito de morte, Jacó pronuncia suas bênçãos e profecias sobre seus filhos. E para Rúben, as palavras são duras. Em Gênesis 49, Jacó diz: "Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai e o profanaste." Com essas palavras, Jacó retira de Rúben os direitos da primogenitura. A liderança passaria para Judá e a porção dobrada da herança para os filhos de José. Uma única decisão impetuosa, um momento de falta de controle, custou a Rúben seu lugar de honra. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Nossas ações têm consequências e a impulsividade pode nos levar a perder bênçãos incríveis. Rúben era impetuoso como a água, incontrolável, instável. Isso nos chama a refletir. Onde em nossas vidas estamos sendo instáveis? Onde precisamos buscar o domínio próprio que vem do Espírito Santo para não comprometermos o futuro que Deus tem para nós? Mas a história de Rúben não é apenas sobre falhas. Há momentos de redenção e de bom caráter que não podemos ignorar.
Vejamos a história de José, seu irmão mais novo. Quando os outros irmãos, consumidos pelo ciúme, planejaram matar José, foi Rúben quem interveio. Em Gênesis 37, ele diz: "Não lhe tiremos a vida, não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna no deserto, mas não ponham a mão nele." O texto nos revela o plano secreto de Rúben. Ele dizia isto para livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao seu pai. Rúben, apesar de sua falha anterior, mostra aqui um coração que busca proteger, que quer fazer o que é certo. Ele não queria que o sangue de seu irmão manchasse suas mãos. Infelizmente, seu plano não deu totalmente certo. Enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José como escravo. Quando Rúben voltou à cisterna e não encontrou José, seu desespero é palpável. Ele rasga suas vestes e lamenta: "O menino não está lá, e eu, para onde irei?" Vemos aqui um senso de responsabilidade. Como primogênito, mesmo tendo falhado, ele ainda se sentia responsável pelo bem-estar de seus irmãos. Esse desejo de proteger sua família reaparece anos depois. Durante a Grande Fome, quando os irmãos precisam ir ao Egito comprar comida e José, agora governador, mas não reconhecido por eles, exige que tragam o irmão mais novo, Benjamim, Jacó se recusa. Ele já havia perdido José e temia perder Benjamim também. É Rúben quem se adianta e faz uma promessa ousada a seu pai. Em Gênesis 42, ele diz: "Podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Entrega-o aos meus cuidados, e eu o farei retornar." É uma oferta extrema, quase desesperada, mas mostra a profundidade de seu compromisso em reparar os erros do passado e manter a família unida. Ele estava disposto a sacrificar o que tinha de mais precioso, seus próprios filhos, pela segurança de seu irmão e pela paz de seu pai. No final das contas, foi a garantia de Judá que convenceu Jacó. Mas a atitude de Rúben é notável. Mostra um homem que aprendeu com seus erros, um homem que, apesar de ter perdido sua posição de liderança formal, ainda agia com o coração de um protetor. A tribo de Rúben, descendente dele, também tem uma história interessante. Eles se estabeleceram a leste do Rio Jordão, junto com as tribos de Gade e a meia tribo de Manassés. Era uma terra boa para o gado, que eles possuíam em grande quantidade. No entanto, essa separação geográfica do resto de Israel às vezes os colocava em uma posição de isolamento. No livro de Juízes, durante a batalha de Débora e Baraque contra Sísera, a tribo de Rúben é criticada por não se juntar à luta. O cântico de Débora pergunta: "Por que ficaste entre os currais para ouvir o balido dos rebanhos?" Nas facções de Rúben, houve grandes resoluções de coração. Isso sugere que eles debateram, pensaram, mas no final, a indecisão e talvez a preocupação com suas próprias riquezas os impediram de se unir aos seus irmãos em um momento crucial. A instabilidade do patriarca parecia ecoar na história de sua tribo. Então, o que aprendemos com a história completa de Rúben? Primeiro, a devastadora consequência do pecado impulsivo. Um momento de falta de controle pode ter repercussões para toda a vida. Isso nos ensina a importância de buscar o domínio próprio, de pensar antes de agir e de consagrar nossas paixões a Deus. Segundo, aprendemos que o fracasso não é o fim da história. Mesmo depois de perder a primogenitura, Rúben demonstrou um desejo genuíno de fazer o que era certo. Ele tentou salvar José e se responsabilizou por Benjamim. Isso nos mostra que não importa o quão grande seja nosso erro, sempre há uma oportunidade para a redenção, para mudar de atitude e para agir com integridade. Deus não desiste de nós por causa de nossas falhas. Terceiro, a história de Rúben nos lembra da importância da unidade e da decisão. A hesitação de sua tribo em tempos de guerra serve como um alerta contra a indecisão e o egoísmo. Somos chamados a ser parte de um corpo, a
a família de Deus e a nos comprometermos ativamente com o bem-estar de nossos irmãos e com a causa do reino. A vida de Rubem é um espelho para a nossa própria humanidade, cheia de potencial, marcada por erros, mas também capaz de atos de grande nobreza. Ele não foi um herói perfeito, mas talvez seja por isso que sua história ressoa tanto conosco. Ele nos lembra que, mesmo em nossa instabilidade, a graça de Deus está presente, nos chamando ao arrependimento, à responsabilidade e a uma vida de maior propósito. Obrigado por passarem esse tempo conosco hoje, explorando essa história tão rica da Palavra de Deus. Que a jornada de Rubem nos inspire a vigiar nossas próprias vidas, a valorizar o domínio próprio e a nunca desistir de fazer o que é certo, mesmo depois de uma queda. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com alguém que precisa ouvir e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários qual lição da vida de Rubem mais falou com você. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.